Muita gente, ao longo das últimas 2 semanas, vem perguntando como os protestos no Brasil têm sido vistos aqui nos Estados Unidos. Bom, inicialmente, bem no começo, foi completamente ignorado. Os americanos não estavam dando importância. Mas quando, na segunda-feira passada, as manifestações ganharam uma dimensão muito maior no Brasil, os americanos passaram a cobrir bem os acontecimentos no Brasil. O New York Times, que é o mais tradicional jornal dos Estados Unidos, fez uma cobertura ótima com o correspondente deles, o Simão Romero, mostrando bem o que estava acontecendo nas ruas brasileiras. O jornal também publicou um editorial didático explicando o assunto, sem tomar partido para nenhum lado, foi bem numa linha normal. Publicaram também um artigo da escritora Vanessa Bárbara, brasileira, falando uma visão brasileira do que vinha acontecendo, e também na internet fizeram um debate grande com opiniões de vários brasilianistas, como são chamados os especialistas acadêmicos, especialistas em Brasil, nos Estados Unidos, e também muitos analistas brasileiros também deram uma opinião. Os outros grandes jornais, Wall Street Journal, Financial Times, também cobriram bem as manifestações brasileiras, com ótimas reportagens. O mesmo se aplica até para jornais regionais, como Chicago Tribune. As manifestações chamaram a atenção dos grandes sites americanos, como Huffington Post. Nas TVs, a CNN International, que é o que as pessoas veem no Brasil, cobriu relativamente bem os protestos. A CNN americana não deu muita importância, são dois canais distintos, embora com o mesmo nome. As redes de TV americana grandes, como a NBC, a CBS e a ABC, que são as redes abertas, exibiram nos jornais locais as imagens, mas também não foi um breaking news que parou tudo nos Estados Unidos, como foi o caso de manifestações no Egito ou de manifestações na Turquia. O governo americano tem todo dia o briefing do Departamento de Estado, que aborda os principais temas no mundo no dia. E, normalmente, o Brasil fica de fora. Os países que são abordados é Síria, Irã, Israel, Egito, Rússia, China, Coreia do Norte. O Brasil raramente está presente, assim como a Alemanha tampouco está presente, nada contra o Brasil. Em geral, são os países instáveis que aparecem ali. E na semana passada o Brasil foi mencionado 2 vezes, mas de forma até positiva, com o Departamento de Estado americano dizendo que se trata de uma democracia. Os americanos, em geral, ficaram surpresos, porque o Brasil esteve na moda em 2010, 2011, se falava muito do Brasil, país do momento. Realmente, no ano passado, aumentou o ceticismo, especialmente entre os investidores, mas para o grande público, o Brasil seguia com uma imagem positiva aqui nos Estados Unidos, com a Copa do Mundo e a Olimpíada pela frente. Só um parênteses aqui, essa imagem que acham que o americano pensa que a capital do Brasil é Buenos Aires é totalmente clichê e ultrapassada. Os americanos têm uma imagem razoável sobre o que acontece no Brasil, eles seguem bem os acontecimentos. E hoje, nessas manifestações, os americanos viram o Brasil como uma nação de classe média e as manifestações similares à forma como eles observaram as manifestações na Espanha e em Israel, por exemplo, ou mesmo no Chile, no ano passado. Quer dizer, manifestações de demandas num país de classe média que avançou muito nos últimos anos, pedindo melhorias na educação, na saúde, nos transportes, condenando a corrupção. Nada diferente de outras nações. Se diferencia um pouco da Inglaterra e da França, por exemplo, porque o Brasil não tem imigração recente, não tem problema de desemprego nesse momento, nesse caso é diferente da Espanha, não é idêntico, mas eles diferenciam muito, eles aproximam o Brasil mais de Israel, Espanha e Chile do que da Turquia e do Egito. A Turquia, pela localização entre Europa, Oriente Médio, tem fronteira com Irã, Iraque, Síria e ex-União Soviética, não precisa dizer mais nada sobre a Turquia, e com a Grécia também, que é um país em crise econômica. E também do Egito, que é o maior país árabe do mundo, onde as manifestações levaram à queda do regime ditatorial. Portanto, não dá para comparar. Mas essa mais ou menos foi a imagem do Brasil. O Brasil tem uma imagem positiva nos Estados Unidos, não ficou negativa por causa das manifestações. Os americanos ainda olham o Brasil de uma forma positiva e não deve permanecer assim até a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Vale frisar que não tiveram poucas vítimas fatais no Brasil, comparando com outros lugares. Portanto, foi uma manifestação de um país
civilizado de uma certa forma na avaliação americana, mesmo comparando com o Occupy Wall Street. A violência da polícia que se viu no Brasil foi vista em Nova York também, a violência dos manifestantes no Brasil foi vista em Nova York por parte dos manifestantes do Occupy Wall Street também. Portanto, o Brasil não é nenhuma exceção, nem uma imagem negativa para os americanos ficarem.